Você já se perguntou como que sites, sistemas e aplicativos que nós usamos todos os dias são criados? Por trás de toda essa tecnologia existe um universo fascinante, a programação. E hoje eu vou te explicar ela de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Então assista esse vídeo até o final para você aprender. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é David, bem-vindos ao canal do Ornelas Web Solutions e hoje a gente vai estar falando de um assunto aí que tem muito tempo que eu queria trazer aqui no canal, que é programação. O que é um pouco engraçado, eu nunca ter falado nada de programação aqui no canal, até porque eu sou um programador, né? Sou um programador full stack, que inclusive se você não sabe o que é um programador full stack, relaxa, que nesse vídeo eu vou explicar. Eu já trouxe, obviamente, vídeos aqui no canal falando de site, falando de sistemas, inclusive vou estar deixando aqui, galera, dois vídeos para você. Vai passar dois vídeos aqui em cima agora, que é falando se vale a pena ter um site, se vale a pena ter um sistema para sua empresa. Recomendo muito que você veja aí, caso você seja um empreendedor aí, tá pensando em ter um site aí para sua empresa. Mas eu nunca trouxe nenhum vídeo aí de programação, falando de programação mesmo, né? Eu não explicando o que é programação, tal. Nunca trouxe nada no canal sobre. E inclusive relaxa, não vai ser um vídeo complexo esse daqui, como tá no título desse vídeo. Vai ser só um vídeo básico falando sobre programação. Pensem assim, inclusive, isso aqui é um arroz com feijão bem feito, tá? Isso aqui é um arroz com feijão bem feito para você saber o básico de programação. E, inclusive, a primeira coisa que eu já quero deixar inclusive explicada aqui, programação ela é lógica. Então, hoje eu vou explicar para vocês como que é feito um site, que querendo ou não é a especialidade aqui da nossa empresa. Mas a mesma lógica na hora de criar um site, você cria um sistema, você cria um aplicativo. Então não é porque eu estou explicando que, galera, é assim que a gente faz o site, a gente usa essa ferramenta, né? Vocês vão ver ao longo do vídeo. Isso não anula como é feito um sistema, como é feito um aplicativo. Então você pode muito bem usar esse vídeo de base sim, para você entender como que é feito um sistema, como que é feito o aplicativo, porque a lógica é a mesma. Aqui não é um engenheiro, por exemplo. Mesma lógica, na hora de ele fazer uma casa pequena, ele faz um prédio. A lógica é a mesma. A diferença é, né, o trabalho para fazer uma casa, para fazer um prédio. Pô, um prédio é muito mais trabalhoso, ele exige outras ferramentas que às vezes para fazer uma casa pequena. Você não vai ter que usar aquelas ferramentas, né? Por exemplo, você vai fazer uma casa pequena, às vezes você não vai precisar de um guindaste. Vai fazer um prédio, você vai precisar do guindaste para levar, né? O material até na parte mais alta, por exemplo. Então tem essa diferença daí na programação, né? Mas de resto a lógica é a mesma, então pode ficar de boa que esse vídeo aqui, de novo, ele vai ser o básico de programação para você. Mesmo que eu vá dar ênfase que a gente tá, né? Que eu estou explicando como que é feito um site, a lógica é a mesma para sistema e para aplicativo, ok? Então fica aí comigo até o final, que você vai sair daqui, sabendo aí como que são feitos sites, aplicativos e sistemas. Você vai saber o que é programação, você vai ver que ela não é difícil, ela não é complexa, como muita gente acha que é. E, inclusive, eu quero deixar aqui uma menção honrosa ao meu professor de programação, o Onício, que é a explicação que eu vou usar aqui hoje, eu montei junto com ele, já tem 3 anos que eu uso essa mesma explicação toda vez que eu apresento sobre o que é um site, como é que programa, enfim. Sempre que eu apresento esse tipo de coisa, eu uso essa explicação que eu e ele montou há 3 anos atrás, então quero deixar aqui a menção honrosa, meu querido professor. Galera, só antes a gente entrar aí no assunto principal do vídeo, só uma coisinha que eu quero comentar mesmo, né? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, primeira coisa, te convido aí a estar se inscrevendo no canal, já deixando o seu like para você não perder os próximos vídeos. Mas caso você já esteja no canal há mais tempo, né, você já tenha visto outros vídeos aqui do canal, talvez você tenha percebido algo diferente nesse vídeo, né? Não sei, algo diferente, não sei. Eu só queria perguntar se você percebeu algo diferente aí, né? Algo aí que eu nunca fiz aqui no canal. De novo, se é a sua primeira vez aí no canal, você vai ter que ver outros vídeos aí do canal pra você saber que coisa é essa, tá? Vê todos, que aí você vai poder ter essa comparação. Inclusive eu queria saber, tá alguém vendo esse vídeo que já viu todos os outros vídeos aqui do canal, né? Alguém que tá desde o início? Eu acho difícil ter alguém, mas caso tenha, deixa aí nos comentários que, rapaz, você é o meu melhor amigo, cara. Tá aí, ó, vendo todos os vídeos do canal, cara. Que isso, se eu pudesse, eu te dava um beijo. Nossa, foi desnecessário agora, né? Perdão, você aí que vê todos os vídeos do canal. Perdão. O que é programação? Bem, galera, vamos começar aí falando então o que é programação antes de mais nada, né? E galera, programar é basicamente dar instrução para o computador. É como se você estivesse ensinando uma criança. Você tá ali passando passo a passo para a criança, né? Ensinando ele de forma lógica e precisa. Que inclusive é o que eu falei, programação ela tem lógica, né? A lógica de programação. Você passa ali a sequência bonitinha pro
computador. Programar é basicamente isso. Você vai dar ali instruções que são escritas ali, né, em linguagem que o computador entende. E aí, pô, a mágica vai acontecer. Inclusive, né, isso aqui tá até fora do roteiro, porque eu lembrei mesmo disso aqui agora. Eu vi isso mês passado na faculdade. A gente fala que tem 3 linguagens aí, né? Vamos colocar assim, na área de TI. Que é a linguagem humana, que é a que a gente entende. A linguagem do computador mesmo, por exemplo, a Assembler da vida. Que eu digo que de passagem é uma linguagem muito chata. E a linguagem de programação, que é a que fica no meio. Que é a linguagem que o humano consegue interpretar. E o computador também, ela fica ali no meio, entendeu? A linguagem de programação, ela fica ali no meio. Inclusive, é uma coisa que eu falei, eu vi isso mês passado na faculdade, achei interessante, lembrei disso aqui agora que citar. Mas programar, galera, basicamente é isso. Você vai dar instruções pro seu computador e ele vai seguir ali passo a passo bonitinho do que você falou para ele. Programar é basicamente isso, você vai escrever instruções. Analogia com o corpo humano. Bem, galera, lembra a explicação que eu falei que eu ia dar para vocês para explicar aí como que o site ele é feito de forma simples? Pois bem, você vai fazer aqui comigo uma analogia muito simples. Você vai imaginar comigo que um site ele é um corpo humano. Mas antes de a gente entrar nessa analogia, eu quero explicar algumas coisas. Primeiro, o que a gente usa para fazer um site? A gente usa HTML, CSS e alguma linguagem aí de programação da sua preferência. Eu normalmente uso JavaScript, que é a linguagem que eu mais tenho especialidade, né? Que eu mais sei usar. Mas pode ser qualquer linguagem de programação. E aí a gente entra em algumas coisas, alguns pontos muito importantes de serem explicados. HTML e CSS não são linguagens de programação, tá? Relaxa que eu vou explicar que cada uma é, mas elas não são linguagens de programação. Linguagem de programação é JavaScript, é o Python, é o PHP, e isso é linguagem de programação, tá? E aí outra coisa que é importante ser dita, nem todo site precisa de linguagem de programação nele. Você pode muito bem fazer um site só com HTML e CSS. Só que nem todo site também precisa dos dois. É muito mais fácil você não precisar de HTML e CSS do que você não precisar de linguagem de programação. Porque, por exemplo, JavaScript. Com o JavaScript você consegue fazer o que o HTML e o CSS faz. Você não precisa ter um arquivo HTML nem um CSS se você não quiser. Nossa, eu não quero fazer um arquivo HTML nem um CSS no meu site. Eu quero só JavaScript. Você consegue, pelo JavaScript, fazer a função dos dois. Você consegue fazer isso. Aí você vai abrir lá seu site, só tem arquivo JavaScript, dá para fazer isso. Do mesmo jeito que dependendo do que você vai fazer, o site que você vai fazer, não tem necessidade de você usar uma linguagem de programação. Você pode usar muito bem só HTML e CSS. Aí, explicações aí que eu acho importante, válidas dar, antes da gente entrar aí realmente em como que é feito o site e entrar nessa analogia. Porque a analogia a gente vai fazer a analogia com essas 3 coisas que eu te falei. A gente vai fazer a analogia usando o HTML, o CSS e vamos colocar aí o JavaScript, né, que vai representar aí todas as linguagens de programações existentes, mas a gente vai falar só um para ficar mais fácil. A gente vai pegar esses 3 e a gente vai transformar em partes do corpo humano, e aí você vai entender como que o site ele é feito. Bem, galera, vamos começar falando aí sobre o que é o HTML. Vamos começar por ele, que é o mais simples dessa lista aqui. Basicamente, para quem não sabe, inclusive, HTML significa Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto aí em português, né? Para você que não manja dos inglês aí. E basicamente, galera, o HTML ele define a estrutura da sua página. É nele que a gente vai escrever texto, a gente vai escrever os títulos, a gente vai escrever parágrafo, a gente vai escrever os botões, né? O que está escrito no botão, além de outras coisas, né? Como imagem, links, a gente também escreve isso, a gente define isso com HTML, entendeu? HTML você já pode associar ao seguinte: HTML ele é para escrever texto e definir estrutura, é isso que ele faz. E qual parte do nosso corpo a gente vai, né, comparar o HTML? Qual o nosso esqueleto? Qual que é a função do nosso esqueleto no nosso corpo? Né? Dar estrutura para o nosso corpo, né? Dar forma. HTML é a mesma coisa, ele é a estrutura do seu site, ele é o esqueleto do seu site. Tanto que se você pegar uma página e escrever só em HTML, realmente fica parecendo um esqueleto ali, cara. Tipo assim, para quem programa, talvez fique mais claro. Para você que nunca programou, talvez essa analogia não faça tanto sentido assim. Mas você vai ver que faz sim. Mas não tem muito erro não, tá? Para você que nunca programou, tá aprendendo, cara, HTML ele é estrutura, e estrutura é equivalente ao esqueleto do corpo humano. Então quando alguém te perguntar o que é HTML, você pode falar, ó, HTML ele é o esqueleto do site. Bem, vamos falar agora, galera, do CSS. E esse daí, galera, para quem não sabe, significa Cascade Style Sheets, ou folha de estilo em cascata em português. E galera,
tem muito erro não. CSS ele é o estilo do seu site. Pô, tamanho, cor, fonte, formato, o layout, tudo que envolve a aparência do seu site, a estética do seu site, é o CSS que faz. É por ele que a gente vai determinar e editar isso, entendeu? É ele que deixa o site agradável aos olhos. E, pô, a analogia aqui fica até muito simples. Pô, se o HTML ele é a estrutura, ele é o esqueleto, o CSS ele é, pô, a nossa aparência, é o nosso rosto, né? A nossa pele, a roupa que você está usando, maquiagem que você está usando, que você passa, né? Se você passa maquiagem, né? Se é mulher, se é homem, não sei, se você passa maquiagem, pô, vai ser equivalente. Então, o CSS ele é tudo que envolve estética e aparência do seu site. Ah, pena que não dá pra fazer edição do CSS do nosso corpo, né? Isso daí, se pudesse, menina, ia ser tão bom. E por fim, galera, a gente tem as linguagens de programação, né? Seja o JavaScript, o Python, não importa qual que você usa. O que eu vou falar aqui agora vale para todas. E, primeiro de tudo, o que é, né, a linguagem de programação ali? Para que ela serve? Bem, galera, a função ali da linguagem de programação é dar vida ao seu site, né? Tornar ele inteligente e interativo. Como assim, David? Pô, por exemplo, você vai lá responder o formulário e vai enviar o formulário. O ato dos dados do formulário ser pego, ser salvo e enviado, né, para um banco de dados, por exemplo, só acontece por causa de alguma linguagem de programação, como por exemplo PHP, que é muito usado para isso, inclusive, quando se trata de, né, salvar coisa em banco de dados, enfim, normalmente é muito usado PHP. Ou, por exemplo, todo site tem isso, por exemplo, né, aqueles 3 pontinhos que você clica e aparece alguns botões, algumas funções, por exemplo. Aquilo ali também é uma coisa que só acontece por causa da linguagem de programação. Ela torna possível você clicar naqueles botões e aí, pô, às vezes puxar para a lateral ali do site aquele tanto de botão. Aquilo ali é uma coisa que só acontece por causa das linguagens de programação. São elas que tornam interativo o seu site. E, pô, o que seria equivalente a isso no nosso corpo? Seria equivalente ao nosso cérebro e ao nosso sistema nervoso, que permite que a gente interaja com as coisas, que a gente toque com as coisas, que a gente pense, né? A linguagem de programação, galera, é o cérebro e o sistema nervoso do seu site. É ele que dá vida ao seu site. Front-end, back-end e full stack. E bem, galera, agora que a gente já explicou aí, né, o que são as linguagens, né, as ferramentas que a gente usa para fazer um site, uma coisa muito importante dentro da programação que eu acho válido estar explicando aqui, principalmente para quem é programador e está querendo entrar nesse mundo, né, querendo virar um programador na verdade, que são as especificações, especializações que a gente pode estar fazendo aí, tomando no nosso mundo de programador. São 3 basicamente, galera, que é o front-end, o back-end e o full stack. O front-end, galera, ele é o programador que ele vai cuidar do que a gente vê e interage. Então, é o cara que vai cuidar do CSS, vai cuidar do HTML, do JavaScript, né? Porque o JavaScript é uma linguagem muito voltada para o front-end, apesar que você também pode usar ela no back. A principal função dela é ser usada no front, tá? Então ele é o especialista ali que vai pegar, por exemplo, que é um exemplo que eu dei mais cedo. Eu acho que eu dei esse exemplo, né? Nem sei mais se eu dei. Ih, papo é esse te dá, rapaz. Ih. Mas eu não lembro se eu usei esse exemplo mais cedo. Eu realmente não lembro, porque, pô, vocês estão vendo aqui a versão final do vídeo, né? Mas eu vou gravando aqui no que eu erro, às vezes eu troco alguma coisa, eu não lembro se eu dei esse exemplo. Mas caso eu não tenha usado esse exemplo, eu vou usar ele agora. Né? Por exemplo, você vai fazer um site de advocacia ali, só apresentando a sua empresa, só com algumas informações básicas suas. Cara, você vai ter ali só o HTML, o CSS e talvez o JavaScript, caso você tenha um formulário ali para a pessoa entrar em contato com você. Tudo que você precisa de um profissional front-end. Você não precisa de um cara que sabe back-end, entendeu? Porque aí que entra, você pode ser só o especialista em front-end, do mesmo jeito que você pode ser só especialista no back-end, entendeu? Você não é obrigado a saber coisas de outra área, você pode focar exclusivamente em front-end, inclusive dá para ganhar muito bem sendo só um programador front-end, dá para ficar de boa. E aí, pô, você tá precisando de um cara, você pode contratar só um cara front-end, e às vezes contratar um cara full stack, que nem eu. Porque às vezes, dependendo, pode ser mais caro porque o cara sabe de mais coisa. Então, às vezes pesa mais no seu bolso ali, né? Compensa mais você pegar um cara que só sabe o front-end, porque ele já vai fazer perfeitamente o que você precisa. Então, para você aí que gosta aí, né, pô, de design, né, por exemplo, você gosta aí, sei lá, às vezes você gosta de desenhar, não sei, às vezes você já tem esse costume, esse hobby, você tá entrando pro mundo da programação, por exemplo, você pode ser um especialista front-end, cara. Você aí cuidar só do visual, só fazer o site ficar bonito.
E agora a gente tem um back-end, galera, que funciona de forma contrária ao front-end, né? Enquanto o programador ali front-end cuida só da parte visual e interativa ali do site, o cara do back-end ele cuida da parte que ninguém vê, né? Por exemplo, você vai lá comprar um produto na Amazon. Pô, tá lá que ele tá em 20 no estoque. Se for lá, pá, comprou tudo bonitinho. Primeiro, todo o passo a passo ali, até você comprar, fazer o pagamento, não sei o que, tudo aquilo é responsabilidade do programador back-end. Porque ele que vai fazer toda a lógica que vai ser possível você pagar por aquele produto. E depois que você paga o produto e compra ele, você vai ver lá que o estoque foi para 19. É o back-end que vai lá, vai cuidar do estoque, vai cuidar do banco de dados. O cara que é o back-end, galera, ele é basicamente o cara que cuida do cérebro do site, entendeu? Toda a parte que você não vê, que você, né, não precisa ver na verdade, né, do funcionamento do site, né, que não falei, né, controle de estoque na hora que você vai lá comprar um produto, a parte do pagamento, né, que nem eu falei, né, você responde lá o formulário. Para onde aquele formulário vai, não é problema seu. É problema do cara que faz o back-end, que é ele que tem que pegar essas informações, salvar no banco de dados e depois mostrar para o cliente lá. O problema é dele, entendeu? Então, pô, se você é um cara aí que, por exemplo, não tem uma aptidão muito grande ali, por exemplo, front-end, às vezes você não é bom mesmo, né? Você não é bom, às vezes, em cuidar de, né, harmonia de cores, ter que cuidar de imagem, ajustar aquilo, você pode ficar só no back-end, paizão. Você só vai fazer o sistema funcionar. Deixa outro cara se preocupar com o front-end e deixar bonito. Você não tem que se preocupar com isso. Você fica aí só no back-end, né? Só que aí, por exemplo, as linguagens que você vai usar vai ser diferente. Por exemplo, se você quer ser um cara back-end, você não tem pra que saber HTML e CSS, por exemplo. Não tem nem a menor necessidade. Provavelmente você nem vai usar essas linguagens. Provavelmente você vai usar um Python da vida, um PHP, um Node.js, até um JavaScript vai também. Só que JavaScript que eu falei, normalmente... Nossa, calma lá, galera. Oh, minhas costas. Normalmente o JavaScript ele é mais voltado para o front-end, mas é totalmente possível usar ele no back também. Mas aí, pô, HTML e CSS é um trem que você já não vai ver. Então se você já aí, pô, não, quero ser um back-end. Você pode saber, é bom saber por uma questão que sim, né, que é conhecimento básico de programação HTML e CSS. Mas eu vou falar para você, provavelmente você nem vai usar esse conhecimento. Se você for aprender, se você quiser ser back-end, provavelmente você nem vai usar o conhecimento que você tem. E por fim, galera, a gente tem o Full Stack. E o que é o Full Stack, galera? Ele é o cara que domina tanto o front-end, tanto o back-end. E ênfase na palavra domina. Porque, por exemplo, você vai aprender um front-end da vida. Quer dizer, você vai aprender o back-end, perdão. Você vai aprender o back-end da vida. Você vai ver alguma coisa de front. Não tem como você não ver nada de front-end, né? Você vai pegar um curso para fazer qualquer coisa, faculdade. Você vai ver primeiro o front, só depois você vai ver o back-end. O front-end ele sempre ensina o primeiro que o back-end. Só que, pô, é claro, se você gostar mais do back-end e não gostar do front, você pode muito bem especializar em back. E, pô, você sabe ali o básicozão do front, né? O HTML e o CSS, mas assim, é o básico do básico, tá ligado? Mas, tipo assim, você é um programador back-end, sua especialidade, você trabalha só com back-end. O seu front que você sabe por obrigação. Você não sabe porque você quer trabalhar com isso. Já o Full Stack não, o Full Stack ele sabe os dois. Ele é o cara que consegue fazer ali, pô, o site girar com um botão se você quiser, por exemplo. E sim, é possível fazer isso no CSS. Ai, cara, isso me traz até lembranças. O Onis, se você estiver vendo esse vídeo, você vai lembrar também. O Onis vai lembrar se você estiver vendo esse vídeo. Me traz até lembranças que tem de girar site. Mas é o cara que vai fazer o site girar e vai cuidar do back-end também, entendeu? Ele é especialista nas duas áreas. É por isso que eu dei esse ênfase na palavra de domina. Porque saber, todo back-end praticamente vai saber alguma coisa de front. Mas saber e dominar são duas coisas diferentes. Para você ser um full stack, você tem que dominar tanto o back, tanto o front. David, qual que você recomenda? O que você mais gostar, galera. O que você mais gostar. Se for falar por questão de, nossa, qual que é mais fácil conseguir trabalho? Se você for full stack que nem eu. Porque aí você pode trabalhar em qualquer área. Só que, pô, você não, como eu falei, você pode muito bem gostar mais de um que gostar de outro. Não tem necessidade de você ser um full stack. Você pode muito bem ser especialista só numa área, galera, né? Só no front ou só no back. Não tem necessidade de você ser full stack, né? Eu sou porque eu gosto das duas áreas. Mas se você não gostar, galera, você é especialista no que você gosta, cara. Não existe essa de, o que você recomenda. Eu recomendo fazer o que você gosta. Porque raiva você vai passar de qualquer jeito trabalhando. Então, faz o trem que você gosta, pelo menos. É isso, galera. Entender o básico de programação é a porta de entrada para você desvendar o mundo digital. Seja você aí um empresário, né, que vai ter uma reunião aí com algum programador para poder negociar e fazer um site para sua empresa. Agora você já sabe o básico na hora de conversar com ele ali na reunião. Ou você que está entrando no mundo da tecnologia, está querendo virar um programador.
pô, já sabe o básico, você já sabe que caminho seguir aí, pelo menos você tem um norte para seguir, para decidir o que você quer fazer, né? Caso aí você esteja precisando de ajuda com alguma coisa aí, ó, quero fazer um site, nossa, queria, pô, conversar com alguém ali, uma mentoria, né, sobre que caminho seguir, né, no mundo da tecnologia, não sei o que, né, você quer entender mais como é que o mercado funciona? Cara, fica à vontade, manda mensagem aqui pra gente, os nossos links estão na descrição, eu vou ter todo o prazer do mundo de te ajudar, seja lá qual seja o seu problema, seja que você tá precisando de alguém para fazer o site para você, ou só alguém para te orientar que caminho seguir, cara. Eu vou ter todo o prazer do mundo de te ajudar. Já tô aqui nessa área aqui tem alguns anos, então eu teria, pô, me sentiria muito honrado de poder ajudar alguém a decidir o próprio caminho nessa empreitada. Eu me sentiria extremamente honrado se alguém decidisse confiar em mim para isso, né? É isso, galera. Deixa aí nos comentários o que você achou, o que você pensava sobre programação, se você achava que tinha mais coisa, mais processos que a gente tinha que passar e fazer para fazer um site. Conta aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Pô, se puder aí, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar a gente, né? Já ativa o sininho para os próximos vídeos, né? Quem sabe eu traga mais vídeo falando de programação, às vezes falando de coisas mais específicas, às vezes um vídeo mostrando algum código, fazendo algum site mais simples com vocês, não sei. Deixa nos comentários o que vocês acham. E é isso, galera. Deixo vocês um forte abraço. Falou e fui.